Sem vinhetinha hoje, que acho que enroscou por lá. Cadê Silmar Cesar Miller? Tá por aí, Silmar? Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Silmar, vamos lá. O que temos aí para esta quinta-feira? Vamos lá, Tavinho. Mercado financeiro calmo hoje, o dólar com leve queda de 0,1% nesse momento, R$ 5,63 a cotação da moeda americana, enquanto o mercado de ações também bastante calmo hoje, pequena valorização de 0,1% no índice Bovespa na B3 de São Paulo. Petróleo caindo fortemente no mercado internacional, 2,8%, US$ 64,20 o barril. Mercado de commodities agrícolas, soja caindo bastante, hein? Tinha subido numa sequência de cinco altas, 5 dias seguidos de alta, refletindo, entre outras coisas, a perspectiva otimista aí com relação às negociações começadas entre Estados Unidos e China. E um outro fator que vinha impulsionando os preços ultimamente era a perspectiva de um aumento da mistura de óleo de soja no biodiesel nos Estados Unidos, que empurraria para cima a demanda por soja americana. Só que há um pé atrás aqui, nesta quinta-feira, parece que houve um recuo nessas negociações no Congresso americano, que vinha discutindo essa situação. Aí o óleo de soja desabou, está caindo 5,7%, e trouxe para baixo também os preços da soja em grão, que caiu 1,7%. Então, uma reversão para a soja aqui, neste momento. Trigo também cai na Bolsa de Chicago, 0,2%, milho também, 0,3%, algodão em Nova York também com queda, 0,4%. Do lado, ainda tem aí queda aqui do açúcar na Bolsa de Nova York, 1,9%. Do lado positivo, o café arábica volta a subir, 1,2%. Suco laranja também com forte alta. O café robusto em Londres cai, ao contrário do arábica, está caindo 1,7%. E o boi gordo está vindo no mercado sul da B3, leve valorização de 0,1% nesse final de manhã de quinta-feira. Esse é o retrato dos principais mercados por enquanto. Vamos falar então da produção de grãos no Brasil. Para a safra 24-25, deve atingir a marca de 332 milhões e 900 mil toneladas, segundo o oitavo levantamento da safra de grãos divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A estimativa foi revisada para cima frente ao sétimo levantamento de grãos publicado em abril. O acréscimo é de 2 milhões e 600 mil toneladas. Se confirmado, o volume total representa aumento de 35 milhões e 400 mil toneladas sobre o ciclo anterior. Um novo recorde para a série histórica da companhia. A área cultivada também deve crescer, em torno de 2,2%, junto da produtividade média das lavouras, com recuperação de 9,5%. A soja segue sendo destaque em volume, estimada em 168 milhões e 300 mil toneladas, a maior já registrada do grão no país, caso se confirme. A colheita da oleaginosa já alcançou 98,5% da área semeada, com ótimos rendimentos em diversos estados, impulsionados pelas condições climáticas favoráveis. Outra cultura importante para a safra brasileira é o milho, que tem produção estimada em 12 milhões e 100 mil toneladas no período, incremento de 14,8% sobre o ciclo anterior. O grão apresentou maior área semeada combinado com a melhora na produtividade média das lavouras. Para o feijão, a companhia espera que ao final das 3 safras da leguminosa sejam colhidas 3 milhões e 200 mil toneladas, garantindo o abastecimento interno. O algodão, segundo a safra, também registra semeadura finalizada, com estimativa de 2 milhões e 100 mil hectares, aumento de 7,2% sobre a safra 23-24. O comportamento climático tem colaborado para a cultura, que deve alcançar produção de 3 milhões e 900 mil toneladas, 5,5% superior à safra passada. Dentre as culturas de inverno, a estimativa de produção do trigo é de 8 milhões e 300 mil toneladas, avanço de 4,6% frente ao ciclo anterior. Bem, Silmar, temos aí previsão em cima de previsão sempre superior. Isso deve ser uma média e uma tendência ou você destacaria aí algumas culturas nesses novos números da Conab? São muitos números, né, Tavinho? A TV aqui é bom fazer um resumo aqui para o nosso telespectador entender. Bom, o que houve de modificações nesse oitavo levantamento? Algodão melhorou um pouquinho em relação à perspectiva anterior. É uma safra bem maior que a do ano passado também, são 3 milhões e 900 mil toneladas de pluma, que é o que interessa, é o produto nobre do algodão. Então, melhorou o algodão aqui.
Arroz, um pequeno recuo em relação à previsão anterior, mas nada muito importante, ainda é uma produção bem maior que a do ano passado, 12 milhões e 100 mil toneladas. Feijão recua um pouquinho, mas ainda é uma produção maior que a do ano passado, 3 milhões e 230 mil toneladas. O destaque principal para o milho, aqui, que teve uma boa melhora na segunda safra, que está em andamento ainda, é uma previsão por enquanto, não é safra colhida, como é o caso da soja, por exemplo, ou do arroz. Milho, segunda safra, que é a principal, agora uma previsão de 99,8, quase 100 milhões de toneladas. São cerca de 2 milhões a mais do que foi previsto anteriormente e cerca de 10 milhões a mais que a safra do ano passado. Então, uma boa evolução aqui, mas é uma safra que ainda está em andamento, Tavinho. Essa colheita só começa agora a partir de junho. De qualquer forma, está andando bem até agora. Então, boa safra de milho em perspectiva por enquanto. Soja melhorou um pouco a previsão em relação à perspectiva anterior, cerca de 1 milhão de toneladas a mais, e uma safra bem maior que a do ano passado, mas com um detalhe, né? Ficou abaixo da expectativa. A expectativa era bem maior, que frustrou a expectativa, como a gente já tem acompanhado, é a safra do Rio Grande do Sul. Realmente ficou bem abaixo do ano passado, apenas 14 milhões e 300 mil toneladas. No ano passado foram cerca de 20 milhões, né? Com enchente e tudo, se colheu até razoavelmente bem no estado do Rio Grande do Sul. Esse ano, realmente, foi falta de chuva e desandou a produção, infelizmente, no caso da soja. Então, basicamente, esses são os principais destaques. Tem uma previsão também para uma safra que ainda está sendo plantada, está começando agora, que é o trigo, né? O trigo é cultura de inverno, ainda tem muita coisa a andar pela frente. A previsão, por enquanto, é positiva. Um aumento aqui para 8 milhões e 200 mil toneladas, acima da safra colhida no ano passado. Mas sabe como é que é? O trigo ainda tem muito caminho a andar até a colheita, que só finaliza lá por novembro deste ano. Então, ainda é simplesmente uma projeção. Então, esses são os principais destaques também. De qualquer forma, um resultado ainda positivo para a produção brasileira, bem maior que a do ano passado. Só para resumir, Tavinho, são 35 milhões de toneladas a mais do que foi colhido de grãos no ano passado, basicamente pela recuperação da produção no Mato Grosso, que teve problemas no ano passado, e esse ano com a safra cheia aqui, que, aliás, outro destaque, né, o maior produtor de grãos longe aqui no Brasil, sozinho o Mato Grosso está produzindo esse ano 102 milhões e 600 mil toneladas, um recorde absoluto. Nunca um estado produziu tanto grãos aqui no Brasil, como é o caso do Mato Grosso nesse ano de 2025, tá vendo? Pois é, e no caso do trigo, você citou bem, tem muito chão para andar ainda. Está sendo plantado agora, estamos no outono, né, há um mês do inverno aí, mas o trigo vai passar pelo inverno e depois só lá na metade da primavera que vai ser colhido. Vai depender muito aí do que vai acontecer com a estação de frio, a estação de seca ou de chuvas entre o outono e a primavera. Vamos para o arroz, porque a Companhia Nacional de Abastecimento pretende retornar com os estoques de arroz em maio, para evitar desvalorização do produto. Foi o que disse o presidente do órgão, o Edgar Preto. O pronunciamento ocorreu nesta quarta-feira em uma sessão solene no Senado, em comemoração aos 35 anos da Conab. A medida é uma resposta alta na produção do grão. Segundo a companhia, a safra do arroz em abril deste ano aumentou 14,7% em relação ao ano passado, acréscimo de 1 milhão e 600 mil toneladas. Edgar afirmou que a área de arroz foi ampliada em 7% frente ao ano anterior, após 13 anos de queda. Vale lembrar que em 2024, o Rio Grande do Sul, maior estado produtor nacional de arroz, foi impactado com as enchentes, levando a companhia a buscar por leilões de arroz importado para conter o preço do produto no Brasil. O processo foi anulado devido a suspeitas de irregularidades. Com parceria do governo, a Conab negociou 162 milhões e 200 mil reais em contratos de opção de venda de arroz, num total de 91,7 mil toneladas do cereal. A partir de abril deste ano, os agricultores puderam vender o produto negociado em contrato no fim do mesmo mês. Desta forma, o órgão pode antecipar a compra do grão adquirido por contratos de opção de venda de agosto para o final do mês passado, com pagamento de 20% acima do preço mínimo. Edgar ainda afirmou que a busca por investimentos resultou em parcerias que contribuíram para o aumento da capacidade de armazenamento da instituição em 43%. Vamos deixar bem claro, não é que a Conab foi buscar no mercado internacional arroz para suprir o que poderia faltar de arroz por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Na verdade, todas as instituições ligadas ao arroz anunciavam que arroz estava sobrando.
houve uma tentativa aí de um golpe esquisito que algumas pessoas tentaram, que nem habilitadas no agronegócio eram, para tentar injetar arroz no nosso mercado e trazer esse produto de uma forma quando não era necessária. Mas a gente está só esclarecendo, né? Que nem esclarecemos ontem aqui uma declaração dada aí na abertura da APAS por um dirigente do governo, que disse que as medidas tomadas pelo governo para baixar as tarifas de importação ajudaram a baixar os preços dos alimentos. Eu disse que não era bem assim, porque eu e você já tínhamos comentado aqui que os preços dos alimentos já estavam baixando há muito tempo, né, Silmar? E iam baixar ainda mais, independente das tarifas mais baixas de importação de alguns produtos. Mas é sempre bom a Conab fazer um estoque de arroz. Bom, nesse ano aqui aumentou bastante a produção, a gente tem comentado isso todos os dias aqui, né? A produção de arroz é bem maior esse ano, os preços deram uma melhorada no segundo semestre, estimularam os produtores, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a produção teve um aumento substancial. A gente acabou de mencionar aqui, ó, a produção desse ano, bem superior ao do ano passado, só que isso vem causando uma depressão nos preços, aqui prejudicando bastante os produtores de arroz aqui no país. Os preços caíram, inclusive, abaixo do custo da produção. A gente tem comentado isso aqui diariamente quando a gente fala das cotações. Então, é uma situação bastante crítica, e isso, conforme reza a própria política de garantia dos preços mínimos, serve para isso, exige que haja formação de estoques para sustentar o preço ao nível do preço mínimo, abaixo desse patamar. Então, é natural a necessidade de promover esses leilões aí que permitam que os preços se estabilizem num patamar, pelo menos, que pague o custo da produção. E é o que o governo precisa fazer na medida que o mercado está nessa situação que prejudica os produtores e pode desestimular, por exemplo, o plantio da próxima safra. Isso precisa ser evitado. O produtor fica desestimulado, acaba reduzindo a produção na safra seguinte por conta de preços baixos. Então, essa é a situação. A gente espera que realmente esses leilões garantam pelo menos o mínimo, o preço mínimo oficial aos produtores que tiveram essa iniciativa de aumentar a produção, garantindo plenamente o abastecimento nacional também. Silmar. E nós acompanhamos aqui semanalmente a taxa Selic, e estamos vendo o que está acontecendo. É aumento em cima de aumento, é a taxa de juros mais alta que nós temos aí de todos os tempos no Brasil. E esse aumento da taxa Selic, anunciado na semana passada pelo Banco Central, preocupou o setor agropecuário. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a alta dos juros é preocupante neste momento, por conta das definições do novo Plano Safra 25-26. Para a CNA, a decisão do Copom pode impactar diretamente o volume de recursos necessários para a equalização de juros do próximo ciclo agropecuário, neste mês de maio. Para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o Plano Safra 25-26 será o mais difícil dos últimos anos, influenciado pela alta da Selic, que dificulta a formação de um programa de crédito do tamanho da necessidade da agropecuária brasileira. Fávaro indicou que deve haver aumento de juros, mas que pretendem blindar médios produtores de itens da cesta básica, priorizando o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Bom, Silmar, nós que estamos acompanhando aqui semanalmente, mesmo diariamente, a evolução da economia, do mercado da economia, já estamos preocupados com isso e alertando. E aí, quando foi dito aí sobre o Plano Safra, o próximo a ser anunciado aí, a partir de agora, vamos aguardar qual é o período, a grande preocupação era isso, para quanto iriam os juros para financiamento, porque as taxas estão lá em cima. Isso aí já soa como um aviso, uma luz amarela no fim do túnel, sinalizando uma possível luz vermelha, e aí problemas que poderão ocorrer realmente com a taxa de juros, que é o grande problema do financiamento da safra agrícola? Não, sem dúvida nenhuma, a gente já vem alertando para isso há um bom tempo, não tem como, né? Vai ter que ter um subsídio pesado para poder viabilizar uma taxa de juros que o produtor tenha condições de assumir, né, nos seus financiamentos. Isso vai ser muito difícil, porque vai exigir muito dinheiro de subsídio, quer dizer, aquela diferença aqui entre a taxa de juros real, que não para de subir desde dezembro do ano passado. Temos tido essas altas bastante expressivas aqui pelo Banco Central. Estamos hoje com a taxa mais alta do mundo em termos de juros. Isso é o juro oficial, não é o juro de mercado, que é maior ainda. Estamos aí próximo dos 15%. Tem promessa do Banco Central de mais um aumento ainda, possivelmente acima dos 15%. Não tem como. Para viabilizar crédito rural em condições que o produtor tenha condições de plantar, já que ele tem uma atividade de risco altíssimo,
depende muito do clima, não pode assumir financiamentos que depois não consiga pagar. Então, isso vai restringir bastante o nível de crédito, vai ser um desafio muito grande para o governo a viabilização de uma taxa de juros compatível com o produtor, acho muito difícil. Consequentemente, vai restringir muito o crédito, a tomada de crédito pelos produtores. E isso, claro, pode ter efeitos na próxima safra. O produtor possivelmente vai ter que economizar no uso de insumos, ou seja, não é nada bonito o panorama da próxima safra em termos de viabilidade no campo. Pode ser plantar até um pouco mais de área, não tem muita garantia do que vai colher, já que não tem condições com o crédito tão caro de colocar a mesma quantidade de fertilizantes, de sementes altamente qualificadas, para ter uma garantia 100% da sua lavoura em termos de produtividade. Vai ser muito difícil. E mesmo porque não há sinalização no panorama econômico de que as coisas vão melhorar aí para o segundo semestre do ano. E o caixa do governo, como a gente sempre comenta por aqui, anda baixíssimo, né? Então já teremos aí, antevemos aí problemas para a liberação. Dinheiro vai ter, mas a que custo, a que preço? Dá para pagar ou não dá? É só olhar para a situação do escândalo do INSS agora, onde o governo divulgou que, primeiro, vai exigir que as empresas que meteram a mão no dinheiro dos previdenciários devolvam o dinheiro que tomaram. Depois, se elas não devolverem, o governo vai consultar o Tesouro Nacional para ir ver se tem recurso para devolver. Já está dizendo que não tem recurso para devolver. Então, e outra, vai cobrar dessas empresas como? São empresas fantasmas, que têm endereços fantasmas, não tem gente responsável, é difícil achar. Cadê o dinheiro? O gato comeu, sumiu, enfim. Para o Plano Safra vai sobrar abacaxi também, embora o abacaxi não tenha nada a ver com isso, que é uma fruta deliciosa, né, Silmar? É verdade também, o desafio vai ser grande, muita expectativa, possivelmente vai atrasar também a própria definição do crédito, tudo isso embaralha bastante o planejamento dos produtores com relação à próxima safra, né? Situação bem complicada. Ok, uma ótima quinta-feira para você, a gente conversa de novo amanhã na abertura do programa, sexta-feira, vai sextar. Tá bom, Silmar? Abraço. Um abraço, até amanhã.